nosso mestre, o nosso protetor e o nosso professor. Estamos aqui nessa escola da fé para crescer em fé, de fé em fé, de glória em glória, de triunfo em triunfo. Não nos movemos por aquilo que vemos, por aquilo que dizem, falam ou acham de nós. Não nos movemos pelas circunstâncias, mas por aquilo que acreditamos. Cremos em tudo que a Tua Palavra diz. Ficamos com a Tua Palavra, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Nós ousamos acreditar. Eu creio, por isso falo. Em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje, Boquim. Tema de hoje, Boquim. Alguém já ouviu falar de Boquim? Não é o sobrinho meu lá do interior não, viu? Boquim. Você vai entender a palavra. Glória a Deus. Podemos começar a leitura? Amém. Amém. Por isso, também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários, e os seus deuses, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então nós vemos aqui Deus repreendendo o povo de Israel. Há um perigo muito grande no declínio espiritual. Um perigo muito grande. Depois de receber a bênção, Josué, ele teve grandes vitórias e conquistas, porque Deus fez maravilhas através de Moisés, mas disse: assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. E Josué atravessou o Jordão, conquistou Jericó, e foi conquistando todo aquele lugar, toda aquela terra, a terra que mana leite e mel, a terra que manava leite e mel, como Deus havia prometido. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. Se Deus falou, pode comemorar, porque não importa a dificuldade, as circunstâncias, Ele fará. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Agora, o livro de Números é um livro muito triste. O livro de Números conta sobre um povo que foi libertado da escravatura, e eles saíram do Egito, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Depois da morte de José, filho de Jacó, outras gerações dos faraós foram se levantando, foram assumindo o Egito, e eles não se lembravam, não sabiam sobre José. E o povo se multiplicava porque Deus fez a promessa a Abraão. O povo de Deus, aonde chega, há multiplicação, crescimento.
a providência, provisões, prosperidade e abundância. Porque isso é promessa de Deus. E eles prosperaram no Egito. 65 pessoas, a família de Jacó, se multiplicaram tanto que o faraó recebeu um conselho da sua equipe e eles disseram: olha, esse povo aí é forte, inteligente, são ricos, e é um povo forte, eles podem se rebelar, não pagar mais os impostos e podem se levantar ou se aliar com alguém fora do Egito e tomar nossas terras. E por que Deus permitiu isso? Não é da vontade de Deus, não era da vontade de Deus. Isso é contra os princípios, é contra, sabe, o que Deus tem em mente para o seu povo. Mas eles decidiram se afastar de Deus e seguir os costumes do Egito. Eles decidiram se afastar de Deus e andar como um povo estrangeiro. Já não adorava mais Adonai, ao Altíssimo, ao Eterno. Eles já não adoravam Jeová, Javé, o Senhor, e se envolveram com os deuses do Egito. E a Bíblia diz: eu amo os que me amam, mas os que me desprezam serão desprezados. Se vocês não me querem, vocês querem esses deuses. Quem os tirou do Egito? Eles estavam ali, sabe? E eles passaram muitos anos escravizados. Muitos anos escravizados. Mas peregrinaram numa viagem que poderia ser de alguns dias ou meses. Uma viagem que poderia ser de alguns dias ou meses apenas até a terra prometida. Peregrinaram 40 anos. 40 anos depois de passarem 430 anos na escravatura, agora 40 anos andando em círculo. Quantas pessoas estão assim? Entra ano e sai ano, nada muda na vida daquele cristão. É um filho de Deus, nascido de novo, aceitou a Jesus. Mas há um perigo no declínio espiritual. Como isso acontece? Através da desobediência. Desobediência. Quando nós escolhemos pecados de estimação, e eu não estou falando isso para trazer condenação para ninguém, mas é um alerta para nós. Quando nós escolhemos os prazeres do corpo, os prazeres da mente, da alma e do corpo, esses prazeres se tornarão um castigo para nós. Se você escolhe um ser humano, se você escolhe amar mais o marido, a esposa, ou os filhos, ou a namorada, o namorado, o noivo, o emprego, um bem material, o dinheiro, se Deus vê que Ele não é o primeiro no seu coração, porque Ele te chamou para um casamento, para uma aliança, e Deus é fiel e Ele exige fidelidade. Obedecer a Deus traz bênçãos, desobedecer é muito perigoso. Em João 14, 21 diz: aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Sabe,
Uma vez eu ouvi uma frase de uma mãe que disse: eu não quero que os meus filhos me amem, eu quero que eles me obedeçam. Eu vou ensiná-los e prepará-los para a vida. Se vai ficar com raivinha de mamãe, porque mamãe colocou limite no celular, se vai ficar chateadinho com mamãe, mamãe não tinha nem o que comer. Hoje eles têm acesso, sabe, à internet, tem quarto, tem lá suíte no quarto, tem tudo. Eles têm tudo. Ah, vou ficar magoadinho com mamãe. Mamãe, eu te odeio. Porque a senhora tirou meu celular, porque a senhora disse que eu não devo comer esse tipo de comida. Meu filho come uma frutinha, come não sei o quê. E aí, preste atenção. É um perigo quando nós desobedecemos. Aí uma mãe disse para mim, disse assim: eu não quero que os meus filhos... E os filhos estavam na minha frente, um de 22 anos, o outro devia ter uns 25. Ele disse: ó, aqui, ó, pastor, esses dois rapazes aqui, eles me apoiam em tudo, mas eles sabem como é que eu sou. Eu sou uma mãe que eu fui traída, fui abandonada, crio eles com a ajuda de Deus. Mas se eles ficarem chateadinhos porque eu acordo eles cedo, tem que estudar, tem a hora da tarefa, tem a hora de se divertir, tem a hora de tudo. Eu não tinha nada na vida. E hoje eu pago escola cara para eles, os dois. Eles têm do bom e do melhor, passeiam, viajam. Mas eu não estou preocupada se eles vão me amar ou reconhecer no futuro. A minha preocupação é, quando eu partir desse mundo, eu vou deixar 2 homens preparados para a vida. Então, Deus é Pai. Quando ela falou isso para mim, aí o Espírito Santo disse: está vendo aí? Porque eu repreendo a quem amo. Está vendo por que eu digo que é melhor me obedecer do que sacrificar? Está vendo por que eu digo que eu amo os que me amam, mas quem me desprezar eu desprezo? Nós vemos tantos filhos aí desprezando pai e mãe. E aí pai e mãe ficam com aquele sentimento de culpa: eu errei em quê? Eu errei em quê? Meus irmãos, meus amados irmãos, Deus nem sempre vai fazer o que você gosta e o que você quer. Ele vai fazer o que é melhor para você, porque Ele é fiel à palavra dEle. Ele tem um plano exclusivo para mim. Eu posso alterar isso, saindo do plano de Deus, como Jonas fez, e caiu no mar e foi engolido por um grande peixe. Quando você decide fazer a sua vontade, você vai por sua conta. Você vai porque você se garante, eu me garanto. Mas quando você se rende ao Pai Celestial, eu estou falando com pessoas que aceitaram a Jesus, que tiveram seu espírito, recriado, que nasceram de novo e que devem viver como novas criaturas. Você é um novo espírito, mas a sua alma é antiga. Ela não foi recriada, ela está sendo transformada dia a dia, alimentada pela palavra. Ou não, a oração, a palavra, o jejum. E o seu corpo, você deve submetê-lo à escravidão. Você não pode fazer o que o seu corpo pede e quer na hora que ele quer. Por isso que o jejum é importante. Quem está no controle não é o meu corpo. Eu vou ficar sem comer até tal hora. Não é o meu corpo, não é a minha vontade, eu vou mortificá-la. Não é o que minha alma está sentindo. A alma vive de felicidade. Faça coisas que te façam feliz.
Nem sempre você vai estar feliz. Alguém vai te chatear. É no trânsito, é no condomínio onde você vive, é no setor de trabalho. São circunstâncias da vida, são perdas. Às vezes você perde um familiar, perde um emprego, perde a oportunidade de fazer um curso. Às vezes você está ali na faculdade, tem que trancar, acontece um problema e você perde a felicidade, porque a felicidade depende de coisas, sabe? Que você vê, que você sente, que você toca. Mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, é inserida no nosso espírito e transborda para a alma. E quando você crê sem ver e você confessa que você tem, aquilo se materializa e vem na sua mão. Porque é promessa de Deus. É promessa do Senhor. Agora, nós vemos um povo que passa 400 anos escravos, depois mais 40 anos andando no deserto, por causa de rebeldia. E aquela geração vai morrer no deserto. Nós vemos um povo que entra na terra prometida e começa a conquistar. Mas Deus disse uma coisa para eles: olha, eu não quero casamento misto. Eu não quero mulher crente, minha filha crente casando com ímpio. E o que tem hoje, o que tem de obreiras, o que tem de filhas de Deus, a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 4, se não me engano, que os anjos caídos, os filhos de Deus, viram as filhas dos homens e eles disseram: nós vamos gerar filhos nelas. E Deus reiniciou o mundo, um reset no mundo inteiro, por causa disso, porque nasceram híbridos, nasceu uma nova raça que Deus reprovou, amaldiçoou. Deus não autorizou. Deus não autorizou aquela união. E Deus não autoriza que um homem de Deus case com uma ímpia. Veja o que aconteceu com Sansão, o final dele. O Salomão, que se envolveu com mulheres ímpias. Então, meus irmãos, Deus não aprova a união mista. Desde a antiguidade, Deus sempre quis e quer ter um povo exclusivamente dele. Deus quer que você seja exclusivo dele. Você pode ter dinheiro, mas não pode amar o dinheiro. O problema não é ter dinheiro, é amar o dinheiro. É o dinheiro te controlar. Por isso que eu acredito que as ofertas eram colocadas aos pés dos apóstolos, dizendo: quem está no controle somos nós. Não é o dinheiro que soma a cabeça, está debaixo dos pés. Então você pode ter dinheiro, e muito dinheiro, e não precisa de muito para sobreviver, não precisa. Eu vi um bilionário falando que ele, tem muito dinheiro, mas ele não sente o dinheiro. O dinheiro não controla ele, e ele precisa de pouco para sobreviver, e é verdade. Eu vi empresários dizendo: olha, eu tenho 2, 3 pares de sapatos do bom, eu tenho alguns ternos, são bons, mas eu repito as roupas. Interessante que a mentalidade do rico é diferente do pobre. O pobre coloca lá aquela camisa que compra na feira da Sulanca, aí coloca lá Adidas, bem grande, faz a propaganda gratuita ainda de uma marca, e uma marca que nem é ali original. Aquele tênis que vem lá do Paraguai, e coloca lá aquela marca bem grande, bem colorido. Nike. Aí você vê o rico com a camisa simples. Você, cadê a marca daquela camisa? Não tem, você não vê marca de nada. Às vezes uma camisa parece que está até desbotada, rapaz. Mas é uma camisa cara, de qualidade. É uma calça de qualidade. Mas ele não ostenta. A mentalidade do rico: o rico não gosta de gastar dinheiro. O pobre, eu estava vendo o aniversário de, acho que mais de 90 anos de Silvio Santos, um bolinho.
com a família ali. Aí o pobre chama a vizinha, chama não sei o quê. Aí ainda, sabe, tem que ter comida até a pessoa encher o bucho. E a pessoa ainda leva. Tem gente que já sai com a feira, sabia? Vai para a festa do aniversário, sai com um monte de sacola, sai com as feiras. Quando você vê, rapaz, não é brincadeira não, já garante a semana. E a pessoa fica pagando ali, sabe, porque o filho, é a lembrancinha do meu filho, que nem lembra, rapaz, nem lembra muitas das vezes. Foi, mãe, você fez aniversário para mim, eu tenho quantos anos? Você tinha acabado de nascer, mãe já fez. Gastou os olhos da cara. Igreja do Senhor. O povo estava conquistando, entrou na terra. Deus disse: eu vou te dar, sabe, Josué, onde você pisar a planta do seu pé, esse território é teu. Caleb começou a conquistar. Quando você chega na presença de Deus, que você começa a orar, jejuar, ler a Bíblia, você começa a ser fiel a Deus no seu dízimo, você começa a investir na obra de Deus, você começa a pedir algo a Deus, Deus vai começar a dar, viu? Aleluia. Além da salvação, que é a maior bênção, vem a saúde, é cura divina, saúde divina, provisões, mas não fica só em provisões não. Chega uma hora que vem uma prosperidade tão grande, você transborda, e você não pode ser Nonô Correia não. Quem lembra do Nonô Correia? Que colocava até na geladeira, colocava uma corrente, né? Um cadeado. Foi no ano, você sabe em que ano. Quem lembra aí do Nonô Correia? Também não é do meu tempo não, mas quem lembra do Nonô Correia? Eu lembro. Tem gente que é assim, rapaz, mão fechada. Agora, preste atenção. Você tem que saber com que você gasta, em que você investe. Às vezes está lá a Netflix parada, comendo, todo mês comendo dinheiro que você, de vez em quando é que usa, nem usa mais, não tem nem tempo. Aí sai ali, ó, 50 daqui, 20 dali, não sei o que daqui e tal. São pequenos gastos que você no final do mês vê o prejuízo, o resultado. Aleluia, glória a Jesus. Se você quer prosperar com Deus, você tem que viver um degrau abaixo do seu nível, da sua condição financeira. Se você quer prosperar, cumpra os princípios de fidelidade no dízimo, separe o que é de Deus, dê a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, pague seus impostos. Porém, você não pode, eu ganho 5 mil, aí quer gastar 10 mil. Você ganha 2 mil, quer gastar 3 mil, aí diz assim: se eu trabalhar mais, aí arruma outro emprego. Aí o dinheiro do outro emprego daqui a pouco está comprometido também, que vai gastar. No lugar de se equilibrar, vai gastar. Aí diz: eu tenho que arrumar agora mais um bico para fazer. Aí arruma uma coisa para fazer e vai embora o dinheiro. Quando vê uma bola de neve, aí isso mexe com casamento, com relacionamento. Isso mexe com a fé em Deus, que a pessoa diz: Deus, cadê o Senhor, Deus? Aí Deus fala: quem usou o cartão de crédito, filha? Foi eu, foi? Porque a pessoa não se controla. Então nós vemos aqui o povo de Israel chegando à situação chamada Boquim. Boquim significa fracasso, tristeza, falta. Boquim significa abandono. Eles quebraram a aliança, pouco a pouco, viu? Porque o inimigo, ele vem sorrateiramente. Primeiro, agora você entrou na terra prometida, e na terra prometida, lá era caixas de uvas, que era 2 homens para levar. Hoje é aquele carro que você sempre sonhou, Deus te dá, aquele emprego, aquela casa própria, condição para viajar, e não tem nada de errado em viajar. Agora a pessoa, todo domingo, a pessoa faltar na igreja para viajar, faltar na igreja para passear, para receber pessoas dentro de casa. Porque quando você começa a ganhar dinheiro, começa a chegar primo, tia, sabe? Você fala: você é meu primo? Eu não
Nunca nem ouvi falar de você. Quem é você? Você nunca nem ouviu falar? Não, eu fiquei sabendo que vai ter churrasco hoje aí. E chega a gente de tudo quanto é lado. Até quem estava rabanado de cabelo, que não gostava de você no condomínio, quando vê você com aquele, sabe? Começa a se aproximar. Amigos por interesse. Falsos amigos. E o povo de Deus, Deus disse, olha, Josué, quando vocês entrarem na terra, não faça amiguinhos da terra não, são inimigos. E essa raça aí tem que desaparecer, porque lá na frente eles vão virar o Hamas, o grupo Boko Haram vai sair daí. Vai sair daí ditadores, vai sair dessa linhagem aí, sabe? Assassinos como Hitler, sabe? Genocidas que vão matar os judeus. Dessa raça aí, desse povo que está aí nessa terra, essa terra, eles não merecem, eu estou dando a vocês. A terra é minha, o planeta é meu, Adão perdeu, mas olha, eu prometi a Abraão, meu amigo, que eu daria uma terra aos filhos dele, e essa terra eu dou a vocês. Desaposta todo mundo, não tenha nada com ninguém lá. Quando eles chegaram, eles começaram a conquistar. E as tribos começaram a avançar. Josué cumpriu a parte dele, aos 110 anos, Josué morre. E o povo começou, essa geração, essa nova geração, começou a fazer aliança, vendo as mulheres, os mais jovens, viam as meninas do outro lado do campo, e diziam, olha só, as meninas aqui, sabe, elas não podem isso, não podem aquilo, porque é uma tradição abraâmica. Mas olha como o povo de lá parece ser mais alegre. É o povo do forró-bodó, é o povo do carnaval. Eles adoram, nós só temos um Deus, eles têm vários deuses. Começaram a se envolver. E Deus disse, não é para ter casamento misto, não faça aliança com eles. Isso se tornará uma armadilha para vocês. Quantas pessoas, pastor, há 20 anos eu estou casado com um homem que não muda. É um homem agressivo, é um homem que trai, sabe? É uma mulher que, Deus me livre, pastor. Eu pensei que eu ia ter um lar, eu tenho uma casa. Temos uma casa muito boa, mas um lar não foi construído, que é um inferno. Eu faço de tudo para nem voltar para casa. Se me der hora extra de 3 dias, eu prefiro ficar no trabalho do que voltar para casa. Meu Deus. Quantas pessoas têm vivido assim? Porque a casa, que era para ser um lugar de descanso, um pedacinho do céu, é um inferno. O casamento é a aparência, é um inferno. São nossas escolhas erradas. O castigo, o seu castigo, o meu castigo, não é que Deus quer não. O castigo são as próprias escolhas que fazemos. A Bíblia diz que quem usa o corpo para pecar e desobedece a Deus, vai abrir vazão. E o corpo será destruído, porque espíritos e enfermidades terão legalidades para destruir seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Se você vai se envolver com pessoas problemáticas, sujeito saiu de um casamento problemático, tem que ver os dois lados. Por que aconteceu aquilo? Ele batia nela, ele agredia ela, ou só a mulher está errada e ele é o bonzão, ou vice-versa. Tem que ver isso, porque numa separação os dois erram, seja um mais ou menos, mas os dois falharam. E eu sei porque eu já passei por isso, falharam. Então preste bem atenção, igreja. Aí a pessoa se apaixona, faz o que a alma quer. E não analisa as escolhas.
e aí se rebela contra pai e mãe. Tem namorado que já afasta a moça, sabe, de outros amigos, da escola, até de colega de trabalho, de trabalho, de tudo. E ali a pessoa não tem nem a quem pedir um socorro depois. Tem mulher que escraviza também, mas ela dá sinais antes. Ela dá sinais. Então, um casamento misto é uma desobediência, e desobedecer a Deus é perigoso. Ele não aprova uma união mista. Julgo desigual. O pastor, ele é tão bom, um homem tão bom. Ele é tão bom, pastor. Ele bebe um pouquinho, ele fuma um cigarrinho, sabe? Mas é uma pessoa tão boa, pastor. Às vezes ele fica nervoso, já bateu até na mãe, mas estava nervoso, né? Mas é uma pessoa muito boa, viu? Muito boa. Uma pessoa apaixonada, mas ela vai casar, ela vai tomar a decisão, sem consultar qual é o plano de Deus para a minha vida. Porque às vezes é melhor você ficar só, você e Deus, ter a sua liberdade, do que você se unir com uma mulher que vai destruir a tua paz. Se unir com um homem que vai destruir a tua vida. Feminicídio. Quantas mulheres, o que tem aparecido de notícia de mulheres mortas, morreu, não sabemos de que, o médico vai investigar, estava num hotel. Agora eu vi uma notícia foi ontem, de uma que foi para o Japão. Eu não sei se é empresário ou não. Uma moça foi para o Japão, foi encontrada morta dentro do quarto do hotel. Então, quantas pessoas são atraídas para a armadilha? E muitas das vezes é status, é por causa do dinheiro, é a posição daquela pessoa, aquele homem. São arapucas, são armadilhas. A maioria dessas pessoas, se você for ver o histórico, teve a oportunidade sim, foram para uma igreja evangélica, aceitaram a Jesus, foram batizadas nas águas. A maioria ouviram a pregação ou foram evangelizadas pelo menos uma vez na vida e disseram não para a vida, disseram não para a vida eterna, para o autor da vida, porque ninguém vai partir desse mundo sem oportunidade. Então nós vemos um povo debaixo de promessa de vitória indo para Boquim. Chegando no lugar, esse lugar é Boquim, é lugar de fracasso, de tristeza. Ora, não é terra prometida? Terra que manda leite e mel? Mas agora eu não tenho mais tempo, pastor, porque eu vou lavar meu carro domingo de manhã. Pastor, não tenho mais tempo porque vai ter uma trilha de moto. Pastor, não tenho mais tempo porque, sabe, eu tenho um passeio aí. E não é errado, como eu falei, a pessoa aí. Eu mesmo estou precisando tirar umas pequenas férias de uns 5, 6 meses, 5 dias. Uma palavra. Então, por isso que eu já estou treinando os jovens para assumir aí. Os jovens vão assumir, vai eu, pastor Zé, pastor João Lima. Eu também estou precisando. Tu fica aí, Regis, tocando aí. Então treina Emanuel para tocar no teu lugar. Só aqui, sabe, os velha guarda, vamos sair aí para. E deixa essas mulheres lavando louça em casa. Eu falei brincando, viu? Ele falou, ele concordou, viu? Lavando louça em casa. Quem lava louça sou eu. Igreja, preste atenção. Quantas pessoas estão no declínio espiritual? Recebeu a bênção, não ora mais. Estou tão cansado, pastor. Meu trabalho é tanto trabalho. Estou tão cansado. Olha, você vai cansar, sabe? Porque antigamente tinha aquelas ligas, você contava dinheiro. Agora vai ter um Pix, né? Mas vai ter dinheiro que você vai dizer, rapaz, tem dinheiro que estou contando aqui, pastor, recebi uma bolada, está aqui meu dízimo, uma bênção é grande, amém? Amém. Pegue sua vitória. Mas lembre-se, cuidado com um pouquinho.
O lugar do fracasso, porque é aquele lugar que você vai caindo sem perceber. É o lugar em que o carro, a casa, o namorado, a noiva, sabe, os bens passam a ter mais valor do que o abençoador, do que aquele que te deu. Passa a ter mais valor. Porque é no sacrifício que nós devemos adorar a Deus. É por isso que o culto aqui é domingo pela manhã. Porque a semana inteira a gente trabalha. No domingo de manhã, a carne não quer se levantar, não quer vir para a igreja. Não quer não. A carne, se for obedecer a carne. Agora, não tem cansaço para a carne ir para uma praia. Não tem cansaço para ir no cinema. Não tem cansaço para ficar até com sono assistindo um filme, ou não sei o quê. E quando a pessoa está no pecado, ela passa a madrugada pecando e não tem cansaço. Gasta dinheiro, sabe? É um motel ali, é outro aqui, é dinheiro, sabe? É desgaste. Mas ela vai trabalhar no outro dia, mas ela não quer saber. Mas o pecado nos leva a Boquim, lugar de desamparo, lugar de falta de paz, lugar de choro, lugar de desespero, lugar de fracasso, de declínio espiritual. Então, o povo de Israel só foi caindo, não é? Agora, primeiro fracasso, vamos lá, vamos acelerar por causa do tempo. Juízes 1:17. Vou acelerar. Se não conseguir terminar hoje, fica para quinta-feira. Aliás, terça-feira no Meet, temos a nossa reunião no Meet, toda terça-feira, 9 da noite, e quinta-feira aqui na igreja, se não conseguir terminar hoje. Foi-se, pois, Judá, porque eles consultaram a Deus, disseram: Senhor, quem é que vai pelejar contra os fariseus? Deus era com eles. Aí Deus disse: Judá vai. Judá é o escolhido para vencer os inimigos. Lembre-se que Jesus é o leão da tribo de Judá. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão. Aí Judá chamou Simeão. E feriram os cananeus que habitaram em Zavete. E totalmente destruíram. Por isso lhe chamaram Romã. Tomou ainda Judá Gaza, e Asquelon, e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Olha aí, ó. Conseguiu uma vitória, mas não completa. A coisa vai mudando. Você tinha vitórias completas, agora vai mudando, a vida vai melhorando, mas não tem aquela vitória completa. Porque há uma desobediência. Você tem que identificar se você está vivendo no centro da vontade do Senhor. Segundo fracasso, Juízes 1:20. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe. E este expulsou dali os 3 filhos de Anak, os gigantes. Olha aí, Calebe. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Juízes 1:20. Não expulsaram os jebuseus que habitavam a terra de Jerusalém. Os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Você vai em Jerusalém, tem árabes e judeus juntos. Até hoje. Até o dia de hoje. Deus disse: não deixe, esse povo vai fazer armadilha para vocês no futuro. Vamos lá. Terceiro fracasso. Juízes 1:27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem
os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na terra. Olha aí, ó. Os cananeus resistiram eles e eles não conseguiram expulsar os cananeus. Quando Israel, olha aí, ó, quando porém Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou para ter lucro, aliança. Hoje nós vemos igreja com aliança errada, líderes com aliança errada, sabe? Nós vemos aí alguns escândalos até de líderes com políticos desonestos, aliançando-se com políticos desonestos, com pessoas desonestas, para trazer vantagem para a igreja, sabe? Em nome da religião. Então, nós temos que ter alguma vantagem aqui, pelo menos o dinheiro vai entrar, sabe? E aí vamos deixar esse povo aqui, vamos escravizá-los para trazer lucro. Mas Deus disse, olha, uma vez Deus disse para Josafá, Josafá, você teve um prejuízo dos navios, você fez aliança com o rei Acabe, mas tem o Senhor para te dar. Então a aliança errada, mesmo trazendo lucro, tem coisa que vem em forma de bênção, mas não é bênção não, é cilada, que nos leva a boquim. Então está aí, ó, fizeram aliança, e não expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, versículo 29. Os habitantes de Gézer antes continuaram com ele em Gézer. Zebulun não expulsou os habitantes de Quitron, nem o de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitou a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alabe, nem os de Azirbe, nem o de Elba, nem o de Afeca, nem o de Reobe. Porém, continuou os cananeus habitando a terra, porquanto os não expulsaram. De Naphtali não expulsou dos habitantes de Bet-Semer, e por aí vai. E por aí vai, você lê em casa, no tempo. Quarto fracasso. Eita, olha aí, o quarto fracasso. Tomaram suas filhas para si, casaram com as ímpias, as mulheres, e deram suas próprias filhas aos filhos deles, e rendiam cultos aos seus deuses, deixaram de adorar a Deus para adorar aos demônios. O povo de Israel fez isso. Meu Deus do céu. Sabe, a Bíblia diz, eu quero continuar com vocês, terça, no MIT e quinta aqui, em Romanos 1:21, que Deus entregou algumas pessoas às paixões infames. É muito triste quando alguém vai desobedecendo a Deus, desobedecendo, é tão perigoso, porque chega uma hora que você cai no domínio total da alma, da sua carne, e você não consegue mais resistir às tentações. Deus, em toda tentação, nos dá um escape. Você é filho de Deus, recriado, você nasceu de novo, você é nova criação e vive como nova criatura. Quando vem a tentação, Deus te dá um escape e força para você resistir. Mesmo que você tenha um deslize ali ou aqui, você não perde a marca, quebra a comunhão, mas você pede perdão e é renovado, e aquilo é cancelado mesmo e perdoado mesmo. Mas quando você insiste com uma vida que desagrada a Deus, na prática do pecado, Deus vai avisar você. Vai avisar, e vai falar, e vai avisar, até o dia em que essas práticas serão uma armadilha para você. Até o dia em que essas legalidades faz com que Satanás coloque uma fortaleza dentro da sua mente.
uma fortaleza dentro do seu coração. Você não nasceu para ser dominado, não nasceu para ser derrotado. Nasceu para ser mais que vencedor, mas acaba sendo derrotado. A Bíblia diz que os homens que continuaram pecando, Deus os entregou às paixões infames. E as suas mulheres mudaram o modo natural de se relacionar, mulheres com mulheres e homens com homens, e receberam em seu próprio corpo a punição de suas práticas. E aí vem todo tipo de tentação que a pessoa não consegue vencer. E a pessoa muitas das vezes morre no pecado. E aí vai vir um juízo sobre ela. Mas Deus não queria isso. Mas a desobediência nos leva a boquinha. Mas se você obedecer a Deus, vamos lá. Olha o que diz aqui em Isaías. Agora vamos encerrar. Isaías 62, versículo 4. Olha a promessa de Deus. Uma profecia do profeta Isaías para o povo que se arrepende, para a pessoa que pede perdão a Deus pelos pecados, para a pessoa que depois que ela tomou decisões erradas, Senhor, eu alterei o meu destino, mas eu peço perdão, eu me arrependo, e eu peço que o Senhor restaure a minha vida, que o Senhor me leve para o destino que o Senhor preparou para mim neste mundo, antes da fundação do mundo. Olha o que acontece, a promessa do Senhor. Há uma diferença de Boquim e desse lugar que Deus traz para nós. Nunca mais te chamarão desamparada. Quando você se arrepende, quando você faz uma aliança com o Senhor, renova a sua aliança, a sua comunhão. Nem a tua terra se denominará desolada, mas te chamarão Reziba, e a tua terra Beolá. Diga comigo, Beolá. Diga mais forte, Beolá. 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 Porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Deus vai casar com você, vai se unir a você. Beolá é diferente de Boquim. Lugar de choro é Boquim, lugar de fracasso é Boquim. Beolá, lugar de amor, de alegria, aleluia, de casamento com Deus, lugar de proteção. E Ele te dá o poder de vencer os tropeços. Ele te dá poder para você não tropeçar. É Beolá. Boquim é lugar de derrota. Beolá é lugar de vitória, de ascensão com Deus. Amém? Amém. Então, muito cuidado com o declínio espiritual. Se você já não está mais orando como outrora, não tem tempo, só sempre cansado, não lê a Bíblia, está relaxado, as bênçãos continuam. Você vai ter vitórias, mas não serão vitórias completas. Até o dia em que o inimigo conseguir introduzir algo, um tropeço, uma tentação, e você ficar presa naquele laço do pecado, na desobediência, e aí chega um limite que Deus diz: eu os entreguei às paixões infames. O que tem de pessoas afastadas do Evangelho hoje em dia, porque negligenciaram a voz de Deus, andando em desobediência. Desobediência. Começa faltando os cultos, começa a não ouvir uma pregação como essa, começa a não orar, sabe, a não fazer pelo menos um jejum por semana. Você vê que as pessoas hoje jejum para Satanás, as pessoas fazem jejum para ir para a academia, para ficar com o corpo bonito, e o crente não quer ter disciplina. Tem que ter disciplina, tem que ter disciplina. Se você tem disciplina para ir para a academia, se você tem a responsabilidade de não chegar atrasado no seu trabalho, como é que na casa do Senhor você trabalha para Deus? Porque vir à igreja é trabalhar para o Senhor. Amém? Amém. Você trabalha para Deus.
você vai chegar atrasado ou vai faltar de qualquer maneira. Sabe? Tem que haver realmente um compromisso. Se eu não falto do meu trabalho, a pessoa não falta nem doente às vezes. Na igreja eu acho que estou com a garganta um pouquinho atinho. Vou para a igreja não. Mas vou dar uma caminhadinha com o cachorro na rua. Eu vou dar uma olhadinha na praça. Eu vou não sei o quê. No shopping, mesmo doente. Vai para todo lugar. Então, igreja, Deus te chamou para uma aliança. Para viver assim com Ele, unido, casados, casamento. Amém? Amém? Não é religiosidade, fanatismo, é comunhão. Receba essa palavra. Não estamos em Boquim, estamos em Peorá, lugar de vitória, lugar de paz, de fartura, de provisão, de proteção, de prosperidade. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fiquem de pé.